Isso aí, meus queridos, vamos que vamos. Então, olha só, um pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. O movimento do pêndulo após a primeira colisão está representado em boa questão, cara. Começamos muito bem. Tu vê, né? Ele diz que tem um pêndulo de Newton, só que em vez de ele erguer uma das bolinhas, como era o esperado, ele ergue 3 bolinhas que vão se chocar com 2 bolinhas que estão paradas. Em contato, obviamente, como o pêndulo de Newton exigiria. O que nós sabemos dessa situação? Quando corpos se chocam, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, né? Na hora que eles se chocam. No início, só esse sistema tem, na hora do impacto, as 3 bolinhas vão ter uma certa velocidade, né? Então eu diria que a quantidade de movimento das 3 bolinhas mais a quantidade de movimento das 2 bolinhas no início é igual à quantidade de movimento das 3 bolinhas no fim mais a quantidade de movimento das 2 bolinhas no fim. M vezes V mais M vezes V é igual a M vezes V mais M vezes V. As 2 bolinhas no início estavam paradas, então a quantidade de movimento delas era nula. Todas as bolinhas são idênticas, então como eram 3 bolinhas, eu posso dizer que a massa delas é 3m, vezes a velocidade inicial dessas bolinhas. Isso é igual. Após o impacto, as 3 bolinhas vão continuar com a mesma massa delas, com uma certa velocidade final, mas as 2 bolinhas vão continuar com a massa delas, 2m, vezes a velocidade final. Ele disse que o choque foi o quê? Que o choque foi elástico, né? Se o choque fosse perfeitamente elástico, eu diria que toda a energia seria transferida para as outras bolinhas, né? Mas se o choque é só elástico, se ele não é perfeitamente elástico, então eu não posso afirmar de antemão que todas as esferas ficarão paradas. Se eu pudesse falar que todas as esferas ficariam paradas, esse cara iria para zero, né? Esse sujeito iria para zero. Mas eu não vou poder afirmar isso porque ele não me disse que era perfeitamente elástico, ele só me disse que era uma colisão elástica. Então tu vê, eu não vou poder zerar esse cara. Se eu pudesse zerar esse cara, eu poderia dizer que as outras 2 bolinhas iriam subir e iriam subir mais do que as 3 que se chocaram, né? Então eu não vou poder fazer cálculo, eu vou ter que usar o meu bom senso para matar a charada. Vamos olhar as figuras. A primeira figura diz que após o impacto, 2 bolinhas vão para cima e 2 bolinhas vão para a esquerda e uma bolinha fica parada. Essa primeira figura, seria aceitável isso acontecer logo após o impacto? Antes do impacto, para onde é que apontava a quantidade de movimento? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, né? E ela se conserva. Isso aqui é indubitável. Nós tentamos continuar a conta e ficamos indecisos sobre as velocidades. Então a gente viu que não daria para continuar a conta. Paramos por ali. Mas isso continua valendo. Para onde aponta o vetor quantidade de movimento antes? Para a direita, né? Após tem que apontar para onde então? Para a direita, né? Se tem bolinha indo para lá e bolinha indo para lá com a mesma massa, quanto é que dá a quantidade de movimento disso aqui? Dá 0. Então antes não era 0, depois pode ser 0? Não. Então essa primeira aqui ficou falso. Tenho certeza que essa é falsa. A letra B. A letra B diz que após o impacto, 2 bolinhas vão para a esquerda e 3 bolinhas vão
inicial? Tem a quantidade de movimento de 3 bolinhas indo para a direita após o choque? Não, né? Porque tem 2 indo para a esquerda, né? Certo? Então não verificou quantidade de movimento inicial, não era igual ao final. E tem que ser. Logo após o impacto, a quantidade de movimento final tem que ser equivalente a 3 bolinhas indo para lá. Terceira possibilidade. Diz que 2 bolinhas ficam paradas e 3 bolinhas vão para lá. E aí? Quantidade de movimento inicial é a de 3 bolinhas indo para lá. Bateu, quantidade de movimento final, 3 bolinhas indo para lá, né? Respeitou essa ideia, né? Me parece honesta essa aqui, mas na humildade nós vamos fazer as outras questões. Item C diz que 3 bolinhas ficam paradas e 2 vão para lá. E aí, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final? Não, né? E finalmente, a letra E diz que só uma bolinha sobe. Se só uma bolinha sobe, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final? Não, né? O único, então, que respeitou quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final foi a letra C. Tu vê, né, cara? Se o cara é muito de fazer conta, ele pode dar um nervoso nele, né, e não saber o que vai acontecer, né? Ele pode até se pensar, não, eu lembro quando é elástica, a quantidade de movimento é toda transferida. Então as primeiras 3 bolinhas vão parar. Ele ia concluir que só ia levantar 2 com uma velocidade maior, né? Certo? Mas eu não tenho como fazer essa conclusão, eu não tenho como dizer que isso aqui é 0. Por isso que eu parei a conta. E aí fui, não, peraí, então não tem como resolver através de cálculo, através do bom senso. Aí na hora eu comecei a ver as figuras, eu comecei a ficar mais calmo, comecei a ver, não, dá para calcular, dá para comparar o QI com o QF. E a única onde a quantidade de movimento inicial é igual ao final, que respeita a conservação da quantidade de movimento, é a letra C. Ótima questãozinha. Eu sou um pouco crítico do Enem, mas essa questão eu achei legal. A questão o cara tem que estar bem na foto para matar essa questão aí. Deu até um friozinho na barriga, coisa ali. Muito obrigado, com licença, outro incômodo. Vamos fazer na sequência ali. 65. Falava o seguinte: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados sem atrito e com possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado em um determinado nível, ela atinge sempre, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Isso nós já sabíamos da conservação da energia. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a 0, a esfera, olha que interessante então, o cara pegou seu Galileu Galilei, fez 2 planos que podiam mudar o ângulo de inclinação, ângulo do plano de subida, ângulo do plano de descida. E ali tu abandona a esferinha. Galileu percebia que a esferinha subia no máximo até a altura de onde ela foi abandonada. Nós já sabemos disso da conservação de energia. Aí ele diz que o ângulo de subida do plano de subida foi reduzido a 0. Esse aqui que é o plano de subida. Reduziu a 0. O que vai acontecer com a esferinha? Vamos ver. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso na descida continuará a empurrá-la. Não. É por inércia, né, que ela se mantém em movimento. Não é porque o impulso continua existindo. É por inércia. Quando a gente chegar no plano inclinado, o peso e a normal vão se cancelar e não tem atrito. Então a força resultante é 0. O corpo que está em MRU tende a continuar em MRU por inércia. Então, manterá sua velocidade, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. O impulso resultante na hora que ela chega no plano é nulo, eu aceito. Mas será que ele está falando do impulso resultante inclusive na descida?
Então fiquei cabreiro com a letra A. A letra B eu já sei que está falso. Letra C. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Mas ele disse que era sem atrito, pô. Sem atrito. Se não tem atrito, não para jamais. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Não. Quem é que está empurrando para contrário? Só se tivesse atrito, como ele falou que não tem atrito. Aumentará gradativamente sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Os corpos não têm a aumentar de velocidade magicamente. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo, depois que ela atinge o plano horizontal. Então a única que é honesta ali, fisicamente falando. Claro que o aluno que assinala que vai diminuir, ele está usando o bom senso do dia a dia. Só que a gente tem que lembrar que ele falou que não tinha atrito, né? Essa que foi a parte sacana, né, da brincadeira. O cara disse que não tinha atrito. Então uma questão perigosa aí, uma questão perigosa. Desculpe, 66. Que bela manhã para aprender física. 66. Página 19 da lista 3 do Enem. Falava o seguinte: os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conservação de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em um dínamo. O dínamo converte energia cinética em energia elétrica. Não. Um freio de automóvel converte energia cinética em energia térmica. Não. O motor a combustão converte energia química em energia cinética. Não. Uma usina hidrelétrica converte energia potencial gravitacional em energia cinética e posteriormente elétrica. Não. Uma tiradeira ou estilingue, olha, energia química do músculo vai para o elástico e depois quando tu libera o elástico, a energia elástica se transforma em energia cinética, tal qual o carrinho. Letra E. Então essa estava bem acessível. 67, vou no embalo, só mais um. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representados na figura. Então tem a figura 1, o atleta correndo com a vara. Depois, na figura 2, o atleta bota a vara apoiada no chão. Na etapa 3, o atleta, muito legal essa posição que o atleta ficou. E na etapa 4 ele já está estirado no colchão. Feliz por ter sobrevivido. Desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Tu vê, ó, aqui tem energia cinética, porque ele tinha só velocidade. Na etapa 4, quando ele já está no colchão no chão, não tem mais energia potencial gravitacional. Energia potencial elástica, só se fosse elástica na elasticidade do colchão. Só que o colchão não ficou deformado e na hora que ele soltar o colchão ele vai voltar a pular. O colchão já dissipou essa energia, então não acho adequado a letra A. A letra A não achei adequado. Vamos analisar as outras na humildade para ver letra B. A energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 4. A etapa 4 o cara já está no chão, já não tem mais altura, já não tem mais energia potencial gravitacional. Pelo mesmo motivo continua falso. Outra, na etapa 2 não tem energia elástica ainda. Em nenhum momento foi representada energia elástica. Para que tivesse energia elástica, nós teríamos que ter uma etapa representada assim, ó. Para ter energia elástica, para mostrar que a barra estava deformada e aí tinha energia acumulada nela. Em nenhuma das fotografias tinha energia acumulada na barra ainda, aparentemente. A não ser que o cara não representou a deformação. Vou botar a cabeça. Então, né? Letra C. A energia potencial gravitacional representada na etapa 2
Na etapa 2 ainda não tem energia potencial gravitacional, ele ainda está no chão. Desculpa. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3, concordo. Tinha velocidade na etapa 1, ele estava no chão correndo, e na etapa 3 ele está no ponto mais alto da trajetória, energia potencial gravitacional. Eu concordo, eu estava lendo a letra D, né? A energia potencial gravitacional representada na etapa 2 não tem energia potencial gravitacional, seja totalmente convertida em energia potencial elástica na etapa 4. Não tem nenhuma etapa representando energia potencial elástica porque a vara não está deformada. Letra E. A energia potencial gravitacional representada na etapa 1 não é energia potencial gravitacional, é energia cinética. Então, por eliminação, vimos que só o item C poderia ser verdadeiro. Muitíssimo obrigado. Desculpa o incômodo. Por isso, não me perdoe. Não ganhei a minha listinha. Questão 68, que bela manhã! Questão 68. Página 19, lista 3 do Enem. É cancelado, hein? Aquele Enem que foi cancelado. Considere a ação de se ligar uma bomba hidráulica elétrica para captar água de um poço e armazená-la em uma caixa d'água localizada alguns metros acima do solo. As etapas seguidas pela energia entre a usina hidrelétrica e a residência do usuário podem ser divididas na seguinte forma. 1. Na usina, água flui da represa até a turbina, que aciona o gerador para produzir energia elétrica. 2. Na transmissão no caminho entre a usina e a residência do usuário, a energia elétrica flui por condutores elétricos. 3. Na residência, a energia elétrica aciona um motor cujo eixo está acoplado ao de uma bobina hidráulica e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir a água do poço para a caixa. As etapas 1, 2 e 3 acima mostram de forma resumida e simplificada a cadeia de transformações de energia que se processam desde a fonte de energia primária até o seu uso final. A opção que detalha o que ocorre em cada etapa é: letra A, etapa 1. A energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma-se em energia potencial da água em movimento na tubulação. Aí, em movimento na tubulação não é potencial, é cinética. Falsa. Na etapa 1, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial na tubulação. Na usina, água flui da represa até a turbina. Não, é uma hidrelétrica, não tem calor. Falso. Na etapa 2, elétrons movem-se nos condutores que formam um circuito entre o gerador e a residência. Nessa etapa, parte da energia elétrica transforma em energia térmica por efeito Joule nos condutores. E parte se transforma em energia potencial gravitacional. Não. Energia elétrica, né? E energia, parte dela é energia térmica nos condutores. Mas eu não entendo onde é que na etapa 2 tem energia potencial gravitacional. Não concordo que tem energia potencial gravitacional na etapa 2. Falso. Na etapa 2, elétrons movem os condutores formam um circuito. Isso aqui eu já li. Falso. D. A etapa 3, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao acionamento do eixo da bomba hidráulica. Não, é um motor. Se esquenta, é detalhe. A bomba não precisa esquentar para funcionar. Ela esquenta, infelizmente. O dia que inventarmos supercondutores, não esquentará mais. Letra E. Na etapa 3, parte da energia se transforma em calor devido às forças dissipativas, atrito na tubulação, e também por efeito Joule no circuito interno do motor. Outra parte é transformada em energia cinética da água na tubulação e potencial gravitacional da água na caixa d'água. Aqui tudo bem. A letra E eu acho que está honesta. A letra E está honesta. Legal, questãozinha delicada, tem que ter, né, carinho ali para ler e matar a questão. Daqui a pouco a gente continua, meus queridos. Muito obrigado, desculpe o incômodo. Valeu, daqui a pouco estamos juntos de novo.